Tema da nossa conversa de hoje, pessoal, é como montar uma carteira que te proteja das flutuações do mercado financeiro. Sabe aquele sobe e desce da Bolsa de Valores que está acontecendo agora? Essa volatilidade que muitas vezes incomoda o investidor, especialmente quando são ações que estão caindo. Então, é isso que a gente vai tratar hoje, como que você consegue montar uma carteira para se proteger desses momentos. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Ganesh Nokala, sou analista CNPI, especialista em ações da Bolsa de Valores, tá, pessoal? E investidor profissional também. O meu foco aqui é trazer para vocês o que tem de melhor na hora de investir em ações da Bolsa de Valores, o que os grandes investidores fazem. Antes de começar nosso tema principal, deixa o like, dá um clique aí no like, pessoal, para o YouTube entender que é um conteúdo interessante. E se não for inscrito, se inscreve no canal para você receber todo esse material. Como montar uma carteira, então, para se proteger das flutuações do mercado financeiro? Já vou começar com uma provocação saudável aqui com vocês. É possível, pessoal, a gente montar uma carteira de ações que só suba? Que a gente monte uma carteira de ações e a partir do momento que a gente comprou aquelas ações, elas subam daqui para frente. É possível a gente fazer isso com regularidade? O que vocês acham? Não é possível fazer isso. Mas, às vezes, alguns investidores, não estou dizendo que vocês, né, mas alguns investidores têm essa expectativa. E se a gente tem certeza de uma coisa vai acontecer na vida, a gente tem poucas certezas na vida. Mas quando a gente tem, uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que a gente vai comprar uma ação e em algum momento ela vai cair. Algumas das nossas ações. Então, isso é normal que aconteça. Então, às vezes a gente tem essa expectativa. Então, a gente já tem que alinhar nossas expectativas de que a gente vai montar uma carteira de ações e vai cair. Mas é bom a gente saber disso. Às vezes se vende na internet a ideia de que você mexendo com opções, você usando travas, né, como opções e derivativos, você se protege a sua carteira. E aqui eu já trago o que os grandes investidores fazem, pessoal. Eles não utilizam, no geral, opções ou derivativos para proteger a carteira. Vai ter um que outro que às vezes em algum momento utiliza. Por que eles não fazem isso? Porque quando você faz isso, quando você utiliza opções para proteger a sua carteira, você tá, é como se fosse um seguro, você paga por isso. E aí, se você ficar pagando isso o ano inteiro ou a vida inteira, o seguro para proteger a sua carteira de ações, isso vai custar caro. Inclusive, deve pegar a sua rentabilidade. Então, no geral, por exemplo, o Warren Buffett, ele fala, né, que derivativos, inclusive opções, é um tipo de derivativo, não são utilizadas, né? São, na verdade, armas de destruição em massa, né? Que o Warren Buffett fala. Então, não utilizo. Eu, por exemplo, não utilizo, há anos não utilizo isso. Tem o Werner Roger aqui no Brasil que não utiliza também. Ele fala que não faz sentido fazer esse tipo de operação. E aí vem a pergunta, mas como é que a gente pode se proteger e montar uma carteira que seja resistente às oscilações e às flutuações? Não teria como a gente só comprar uma ação e ela subir, né? Porque senão, pessoal, o nome talvez fosse renda variável para cima, né? Mas é renda variável, só renda variável por quê? Porque pode oscilar para cima e pode oscilar para baixo, como a gente está vendo agora. E aí, pessoal, o que eu trago aqui para vocês, para esse tipo de discussão, é que a gente pode montar uma estratégia que a gente ganhe, né, no cenário de alta e no cenário de baixa. Como é que a gente vai fazer isso? Então, qual estratégia que a gente vai montar? A que eu estou trazendo aqui para discutir com vocês, pessoal, é a estratégia de dividendos. Ah, mas, Ganesh, você já falou da estratégia de dividendos. Sim, mas muitas vezes as pessoas não incorporaram e algumas não conhecem ainda. Eu quero mostrar para vocês por que ela é interessante em qualquer cenário, pessoal. Se a bolsa subir ou se a bolsa cair. A gente tem um foco muito grande nas nossas ações lá, que a gente montou na nossa carteira, com foco em dividendos. Por que isso, pessoal? Porque se a bolsa subir, vai ser interessante, né? Porque a gente vai estar mais risco. Se a bolsa cair, também vai ser interessante, eu vou mostrar para vocês. A gente vai ficar feliz nos dois cenários. Muitas vezes, quando a gente começa a investir em ações, a gente fica com aquela ideia de que, poxa, eu comprei uma ação e aí toda hora eu vou lá no home broker dar uma olhada. Poxa, ela subiu 5%, né? Aí você vê o seu patrimônio subindo ali 5% em um dia, você fica feliz. Aí você vai, enfim, meia hora depois, uma hora depois, daqui a pouco zerou, aquele 5% caiu para zero, ou está negativo, está em vermelho, né? E aquilo dali vai causando uma certa apreensão, porque o foco ainda da pessoa está muito na ação, na ação, no preço da ação, como se fosse algo isolado. Para você ter uma ideia, tem uma expressão em inglês, né, que é stock picking, né, que é você ficar escolhendo as ações. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele não gosta da expressão stock picking, né?
apesar de literalmente a gente estar fazendo isso. Ele gosta da expressão business picking, que é que, na verdade, a gente está escolhendo participações em negócios, participações em empresas. E isso dá uma mudança de chave na nossa mentalidade, porque a ideia não é a gente comprar uma ação e ficar torcendo para ela subir no mês que vem, porque sobre isso a gente não tem controle. Então, é uma mudança de mentalidade, não no o seu foco não ser no preço da ação, mas em participação em bons negócios, né? Acumular participações em bons negócios. Por quê? Bons negócios vão fornecer dividendos, bons negócios no médio e no longo prazo vão fazer os lucros crescerem, os dividendos crescerem. E o que manda no longo prazo no preço da cotação? É o lucro da empresa, pessoal. Se a empresa gera lucro, a cotação em algum momento vai se ajustar para cima. Então, o nosso foco tem que ser mais na empresa e menos na ação. E aí vem uma discussão aqui sobre essa ideia de flutuação, né, da Bolsa de Valores. Esses dias ela caiu quanto? 3%, a semana como um todo acho que ela está caindo 5%, se não me engano. Acho que ela chegou 116, 117 mil pontos, e chegou aí para 110, agora está 112 mil pontos. Mas muitas vezes a pessoa vê a volatilidade, essa flutuação, esse sobe e desce, como um risco. E às vezes em finanças isso é utilizado como um risco. Mas quando a gente olha para os grandes investidores, eles pensam diferente, né? É importante a gente ter ações que não tenham grande volatilidade, né? Porque quanto menor a volatilidade, mais suave, né, é a travessia no barco, né? O barco balança menos. Mas é impossível evitar, como vocês falaram aqui no chat. Historicamente, aconteceram algumas quedas na Bolsa de Valores, até separei aqui alguns momentos aqui da nossa Bolsa de Valores para vocês darem uma olhada na história recente. E quando a Bolsa de Valores cai, pessoal, existe uma notícia negativa. Existe uma notícia ruim. A Bolsa de Valores não vai cair por causa de uma notícia boa, porque senão, imagina, tá um mar de rosas, está tudo perfeito e a Bolsa cai 10% e você vai aproveitar para comprar barato? Não. Geralmente vai ter uma notícia negativa e é normal que tenha assim, um certo desconforto, porque a gente está no olho do furacão, né, pessoal? Então, dá uma olhada aqui no histórico recente, talvez vocês tenham passado por isso, ou talvez só tenham ouvido falar. Olha só. Aqui, pessoal, tem um gráfico. Lá do período do governo Temer, né, a partir de 2018, teve o Joesley Day, não sei se vocês se lembram, né, quando foi a JBS, né, que vazou um áudio, né, do Joesley sobre o governo Temer. Então, a Bolsa de Valores chegou a cair aqui 11,92 mil pontos, 11,92%, né? Então, ela chegou aqui, né, pessoal, na faixa dos 60 mil pontos. E quando dá esse pânico, pessoal, como deu um pouco essa semana, a Bolsa de Valores cai forte, e cai mesmo, assim, quase de forma irracional. Então, ela caiu muito. E aí, se você ver, ela recuperou, né? Depois aqui teve uma outra crise, vocês vão lembrar da greve dos caminhoneiros, que a Bolsa chegou a cair 20%, pessoal. 20%. A Bolsa de Valores estava aqui na faixa de 87 mil pontos e veio para a faixa de menos 70 mil pontos. E aí você vê a greve dos caminhoneiros, era uma coisa grave? Era uma coisa grave. Poxa, você ia abastecer o carro no posto de gasolina e ficava 3 horas. Você ia no mercado, podia estar com problema de desabastecimento, né? Corrida para comprar papel higiênico, enfim, aquela confusão toda, né, pessoal? E aí eu quero mostrar para vocês que são notícias negativas, né? Aqui o Brasil vinha fazendo algumas reformas econômicas, né? O Joesley meio que deu ali uma trava, né? Ia ser aprovada, né, a reforma da Previdência, passou o teto dos gastos, mas aí não conseguiram passar a reforma da Previdência. Teve a greve dos caminhoneiros e mais recentemente, né? Na verdade, há 2 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais que 2 anos, teve a pandemia, né, pessoal? A Bolsa de Valores caiu 45%. Saiu de mais de 100 mil pontos e foi para 70 mil pontos. O interessante, pessoal, é que quando a Bolsa meio que entra em pânico, surgem oportunidades de comprar a preços interessantes. Então, imagina quem comprou aqui, né, pessoal? A 60 mil pontos. Depois a Bolsa subiu um monte. Depois a Bolsa voltou para 70, 60 e poucos mil pontos. Quem comprou aqui de novo? A tendência do longo prazo das ações é para cima, pessoal, tá? É para cima. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que surgem. Então, o que eu queria trazer para vocês nessa discussão, né, como se proteger das flutuações. Primeiro, a gente já sabe que não tem como proteger 100%. Em algum momento as nossas ações vão cair.
E beleza, a gente tem que estar ciente disso. Inclusive, nesses momentos, testado um pouco o nosso perfil de investidor. Né? O nosso perfil de investidor, se a gente está tranquilo com essas quedas em comprar nesses momentos, quando surgem as grandes oportunidades. Então, a estratégia de dividendos, você foca em empresas que são rentáveis, em setores que são rentáveis, em setores que são perenes, que têm alta previsibilidade da receita, setor de energia elétrica, seguros, que mais? Financeiro, algumas empresas do setor industrial, algumas empresas aí do setor de construção civil também, são setores que vão continuar existindo, eles não vão desaparecer no curto prazo. E aí a estratégia de dividendos, a gente vai comprando essas ações que estão pagando bons dividendos, empresas que estão a bons preços, em bons setores, e aí não só dentro de bons setores, mas as melhores empresas dentro desses setores. E aí tem os dois cenários que foi que eu comentei com o pessoal quando a Bolsa estava a 96 mil pontos, em época de preparação para a eleição, não era nem eleição ainda, os candidatos estavam vindo e tal, nem tinha começado oficialmente a campanha. Quando eu estava naquele momento, eu falei, pessoal, daqui, pessoal, a gente vai comprar essas ações, mas a Bolsa de Valores pode subir ou pode cair. Ninguém sabe no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, pessoal, onde que vai estar o Ibovespa nos próximos 6 meses. Quem disser que sabe, não, o Ibovespa vai estar 130 mil pontos, ou não sabe o que está falando, ou, né, pessoal, está falando por algum engajamento, porque não tem como prever. Os grandes investidores aqui no Brasil mesmo falam isso. O Guilherme Achê, que é o gestor da Esquadra, né, que é um dos maiores investidores de ações no Brasil, pessoal, uma super referência. Ele fala isso, pessoal. Não tem como prever onde vai estar o Ibovespa. E quem fala que tem como prever não sabe o que está falando. Então, quando a gente estava comprando lá 96 mil pontos, o Ibovespa podia subir para 100, 110 mil pontos, como ele podia cair. Estou contando a nossa experiência última aqui. Acabou que a Bolsa subiu. E aí, a gente que comprou ações naquele momento, a gente está feliz ou não está feliz? Poxa, está feliz, por quê? Nosso patrimônio cresceu, nosso patrimônio se valorizou, a nossa carteira ali que a gente montou na época está com uma valorização de cerca de 25% em 4 ou 5 meses, né? Então, a gente está mais feliz porque a nossa carteira se valorizou, a gente está mais rico. E se tivesse caído, Ganesh? A gente comprou 96 mil pontos, mas poderia ter ido para 90 mil pontos. Como a gente não sabe onde vai estar no curto prazo, o Ibovespa poderia ter caído. E aí que está o ponto, que é um pouco pulo do gato, né, pessoal? Também a gente estaria feliz. Por quê? As ações que a gente comprou, pessoal, já estavam a preços atrativos, eram de boas empresas. Se o preço da ação cai, o dividend yield aumenta. O que é o dividend yield? É o dividendo pago dividido pelo preço da ação. Então você imagina que o dividendo ele se mantém constante e o preço da ação cai. Você vai receber mais dividendos por um valor mais barato que você está comprando aquela ação. Então, por isso que o dividend yield aumenta. Por isso que o BARS e esses investidores de dividendos, eles falam que quando a Bolsa de Valores cai, você compra mais renda passiva com menos dinheiro. Então, é como se você estivesse comprando uma maquininha de dinheiro mais barata, né, e não mais cara. Só que é outro foco. Muitas vezes a gente fica só no foco do preço da ação. Poxa, o preço da ação hoje está 10, hoje, amanhã está 11,50, depois está 12. Semana passada estava 9. Então a gente foca numa coisa que não é o mais interessante, tá, pessoal? Que não é... O Barsi mesmo, ele fala, né, que o patrimônio é um pouco de vaidade, né, principalmente o patrimônio de curto prazo, porque o que importa é estar formando essa renda passiva. Essa renda passiva está crescendo, tá, pessoal, ao longo do tempo. Então a estratégia de dividendos é muito vantajosa nesse sentido. Então, quando a gente olha para os investidores mais experientes, eles focam muito quanto que está crescendo a renda passiva. Poxa, 2021 eu recebi X de dividendos, 2022 eu estou recebendo mais do que isso. Poxa, é uma evolução que você está tendo, né? E o foco deles, nesse curtíssimo prazo, não é que o patrimônio cresça. Não, eu comprei, montei uma carteira de ações, eu quero que se valorize 20%. Em 1 mês, 2 meses. Acaba que a nossa carteira que a gente montou se valorizou cerca disso, 20%, 25% em 4, 5 meses. Isso é ótimo, muito bom. Mas, pessoal, o que a gente tem que focar mesmo é em acumular ações de boas empresas que estão dentro de bons setores. À medida que você vai acumulando, você vai se tornando mais sócio daquela empresa, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no Banco do Brasil. Alguém comprou o Banco do Brasil. Se você comprar o Banco do Brasil, poxa, uma empresa de 200 anos, lucro crescente, acabou de divulgar o resultado, o lucro cresceu, né? Não foi que nem o Bradesco, que teve um lucro mais reduzido.
mas o Banco do Brasil cresceu, agora está pagando um dividend yield interessante. Quanto mais participação você tiver dentro do Banco do Brasil, a hora que ele pagar um dividendo, você vai receber mais dividendos. A hora que a ação se valorizar, porque hoje ela está barata, a hora que a ação se valorizar, se você tiver mais ações, vai ter um impacto maior na sua carteira, tá, pessoal? Por isso que os dividendos eles têm uma força muito grande. E as pessoas, né, no Brasil também gostam da estratégia de dividendos, é porque, assim, às vezes a gente pode entrar por um período de baixa, né? A bolsa vai ficar em baixa por 1, 2 anos, por isso que ações da Bolsa de Valores é investimento de longo prazo. Mas o interessante é que se a gente entrar num mercado mais baixista, né, no curto prazo, e o Brasil é cíclico, né, a gente já viu que a Bolsa de Valores é para cima no longo prazo, mas no curto prazo ela pode cair, né, e cair por um tempo. Se ela cair por um tempo, é interessante também para os investidores, porque você vai recebendo dividendo, então você está ganhando com isso, e você consegue comprar mais com menos. Aquela ideia, a mesma ideia que eu falei, né? Você compra ações de boas empresas com um dividend yield maior, tá, pessoal? Então, se isso acontecer, não tem como saber se vai acontecer. Eu acho que não, eu acho que a Bolsa de Valores ainda continua barata. As empresas, tem várias empresas interessantes, e isso que acaba importando para a gente. Eu vou mostrar um gráfico aqui antes de entrar no que vocês estão colocando aqui no chat, só para vocês terem uma ideia também por que é importante a estratégia de dividendos. Quer ver? Vou colocar aqui um gráfico para vocês. Ele está em inglês, mas não tem problema. Rentabilidade versus volatilidade. As ações da Bolsa de Valores, pessoal, quando a gente olha, né? Esse aqui é um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, mas também se aplica em outras bolsas de valores também no Brasil. Aqui a gente consegue ver o retorno médio anual. Retorno médio anual. Essa coluna azul mais clara aqui são as empresas pagadoras de dividendos, tem um rendimento maior, uma rentabilidade média anual maior que as empresas que não são pagadoras de dividendos. E o desvio padrão, pessoal, que é um pouco da volatilidade, a gente consegue ver que as ações que são pagas... Opa, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é muito sensível. E o desvio padrão, que é esse gráfico aqui na direita, né, pessoal, essas colunas na direita, o desvio padrão muitas vezes é visto como um risco, como a volatilidade. Se sobe, se oscilam muito ou não as ações. Geralmente as ações que são pagadoras de dividendos oscilam menos e as ações que não são pagadoras de dividendos oscilam um pouco mais. Outra vantagem aí para vocês focarem na estratégia de dividendos. Vou trazer para vocês a importância dessa estratégia nas flutuações de mercado. Ontem, por exemplo, o mercado estava dando oportunidade, hoje continua dando oportunidade, mas ontem estava dando, tinha ações que estavam caindo bem mais, né? Então a gente consegue comprar mais participações com menos dinheiro. Vamos ver se o Ibovespa vai chegar em novembro a 100 mil pontos ou não, né, pessoal? Não tem como saber, mas a gente vai acompanhando. E tem excelentes empresas no radar aí, empresas que não têm dívida, que têm ótimos projetos, que devem pagar bons dividendos, empresas que têm mais de 50 anos de história, às vezes mais de 100 anos de história, e a gente pode comprar participações nela. Então, o que o Barsi fala um pouco, né? O Brasil, às vezes, pela instabilidade que ele tem, política econômica, é um mercado de oportunidades. Você consegue comprar Banco do Brasil abaixo do valor patrimonial. O próprio Bradesco agora está se aproximando do valor patrimonial, preço por valor patrimonial, né, pessoal? Preço por VP. Então, são essas oportunidades nessas oscilações que vão permitindo, tá, pessoal?